Abra a sua Bíblia no Evangelho de João. O capítulo é o de número 2. O episódio, ele retrata uma celebração de um casamento. Aí você talvez esteja pensando: pastor, o senhor não vai casar ninguém hoje não. Não, hoje não. Mas o meu desejo é que, à luz desse texto, nós possamos tirar algumas lições para a nossa vida. E o meu desejo é que o Espírito Santo possa falar profundamente ao seu coração nessa noite. E você possa compreender aquilo que Deus colocou no meu coração, à luz desse texto. E nós vamos compartilhar alguns princípios, algumas orientações bíblicas que eu creio que é salutar, é benéfico para nós, para a nossa vida, para a nossa condução, para a nossa existência. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do verso 1, vamos ler até o verso de número 10. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. E em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então disse-lhe: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Esse é o texto. Esse é o texto. Pai eterno, que nesta noite, Senhor Deus, o Teu Santo Espírito possa nos orientar, que as palavras, Senhor Deus, da minha boca seja abençoada por Ti, orientadas, e acima de tudo, que seja de acordo com a Tua vontade. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que nos acontece. E acima de tudo pedimos as Tuas bênçãos sobre este momento, que a Tua palavra possa vir ao encontro dessas pessoas, e elas possam encontrar em Ti alento, força e muita fé para continuar diante dos desafios que a vida nos impõe. Em Cristo Jesus é que nós Te pedimos, amém, Pai. Meus irmãos, no calor humano, e nos momentos que às vezes nós enfrentamos, e nas dificuldades que às vezes nos saltam, ou quem sabe algumas vezes nós temos que confrontar, ou somos confrontados com elas, às vezes, por via de regra, essas coisas parecem que fogem totalmente do nosso controle. E eu quero acreditar que esse texto, ele não está simplesmente aqui para nos mostrar que foi o primeiro milagre do Senhor Jesus Cristo. Nem tão pouco que foi num casamento, onde num casamento há uma preocupação divina para a questão do início de uma relação familiar. Mas quero eu acreditar que existem alguns princípios embutidos nessa narrativa, acreditando eu que elas podem nos ajudar quando nós estivermos enfrentando algumas adversidades ou alguns momentos que nos foge o controle da nossa vida. Eu queria não só que você pensasse dentro de uma visão
de família, de relações ou de relação matrimonial, mas também você como pessoa, você como um ser humano, que diante de algumas situações, parece-me que quando menos espera alguma coisa aconteceu com você e você não está sabendo como direcionar ou como redirecionar ou como se conduzir diante dessa situação. Quero eu acreditar que quem sabe aquela mãe de Jesus Cristo, Maria, ela pode nos orientar e nos mostrar alguns princípios que quem sabe você possa levá-los para a sua condução de vida. E acreditando nesses princípios, você possa realmente saber como resolver ou como chegar a alguma conclusão de alguns dos problemas que às vezes você enfrenta. Nós sabemos que o texto ele é muito bem conhecido, já que ele retrata sobre o casamento. Esse texto às vezes polêmico, já que ele fala sobre o uso do vinho, já que naquela época era costumeiro, era do costume daqueles que estavam ali usarem o vinho para a festividade, para que eles pudessem se alegrar. E o vinho ele tem realmente essa importância muito grande. Não só ele é benéfico para a saúde, dentro da questão da limitação e de uma orientação médica, mas também ele proporciona para aqueles onde estão se deliciando dessa bebida, proporciona também uma alegria. E quem sabe aquele momento era um momento de alegria entre aqueles que estavam ali. E quero eu crer que o Senhor Jesus Cristo, estando ali, ele foi interrompido pela sua mãe para que ele pudesse se posicionar diante de daquela situação. E eu quero eu também pensar que você, eu, todos nós que estamos aqui, às vezes, quando estamos enfrentando alguma situação, gostaria que alguém nos orientasse como proceder ou como direcionar algumas coisas para, quem sabe, resolver alguns desses nossos problemas, que às vezes nos vem, que às vezes nos chega. E parece-me que quando o problema ou a dificuldade nos chega, me parece que nós entramos ou temos uma tendência natural a entrar em pânico. Nós nos assustamos porque são situações que às vezes nós não estamos acostumados a lidar. E aí estava um momento difícil, onde uma família presenciava a ausência de algo que veio destoar a alegria daquele ambiente, veio trazer um pesar em um momento de tristeza para aquele momento da alegria daquele casamento. Mas eu queria que você pudesse pensar em alguns ensinamentos que a mãe do Senhor Jesus Cristo, a mãe do Senhor Jesus Cristo, Maria, nos traz à luz desse texto. E eu queria muito que você pudesse olhar o texto, que ele pode nos mostrar como nós podemos tentar resolver e também superar algumas das dificuldades que nós estamos vivenciando na nossa vida. Queria que você pudesse lembrar que Jesus Cristo, no verso 2, ele foi um convidado, não só ele foi um convidado juntamente com seus discípulos. Então é prerrogativa básica para que você entenda que a minha intenção é que você nunca pense que alguma coisa pode ser resolvida pela força ou pela violência, ou pela capacidade ou pelo conhecimento simplesmente do homem. Mas eu diria para você que quando Jesus Cristo se faz presente, ele se faz presente para nortear e dar a nós uma luz, uma direção e trazer, quem sabe, uma esperança para os nossos corações. Então ali estava o Senhor Jesus Cristo naquela festa. Conduza os vossos olhos para o verso de número 3 desse capítulo 2. Diz a palavra do Senhor que enquanto eles estavam ali, de repente chegou alguém e menciona que o vinho tinha acabado. E diz bem assim, tendo acabado o vinho. O vinho, ele agora, parece-me que ele, sendo um simbolismo ou um símbolo da alegria naquele momento, parece que faltou. E aí eu queria que você pensasse um pouco. Você que está nessa existência, você que está vivendo dia a dia, e quando menos espera alguma coisa, parece que subtrai a sua alegria, paralisa o seu caminhar e você começa a não ter mais vontade de existir. Pensa até em desistir da vida. E parece-me que nada mais faz sentido.
E num tempo desse, como essa pós-modernidade anuncia, as pessoas hoje, logo elas entram em depressão por um sentimento de angústia, de ansiedade que o seu coração leva a sentir e a vivenciar. Então, aquelas pessoas provavelmente eles estivessem vivendo um momento difícil. E eles chegam ali e mostram a dificuldade daquele momento. Eles olham, o vinho, ele acabou. E eu queria que nós aprendêssemos algo que aconteceu. Diz o texto, nesse verso 3, diz bem assim: a mãe de Jesus disse a Jesus. Então eu queria que nessa noite, nós aprendêssemos com uma mulher sensível, uma mulher que tinha uma sensibilidade tremenda, que conhecia a vida do seu filho, a existência e também a missão do seu filho. De repente, ela se volta para aquele filho e diz bem assim: filho, acabou o vinho acabou. Parece-me que a alegria das pessoas está se distanciando. As pessoas parecem que não estão sentindo mais prazer nesse ambiente tão festivo. Parece-me que agora alguma coisa está se tornando caótico, está desastroso. Então eu queria que nós entendêssemos nessa noite uma primeira lição. Se você tem interesse em superar os obstáculos e também as dificuldades da vida, e também superar alguns dos problemas, a primeira orientação que eu dou para vocês à luz desse texto: identifique qual é o problema que você está vivendo. Identifique qual é o problema que você está vivendo. Isso é fácil de nós entendermos no texto. Diz a palavra que aquela mãe, ela entendeu o alvoroço, entendeu aquele burburinho, como as pessoas estavam dizendo, faltou vinho. Provavelmente aquela família estava em pânico, e eles estavam precisando encontrar alguém que pudesse dar uma solução. Chegou talvez aos ouvidos de Maria. As pessoas talvez chegaram e disseram: olha Maria, faltou vinho. E aquela mulher sensível, ela se aproximou do filho dela, o Senhor Jesus Cristo, e disse para o Senhor Jesus: faltou vinho. Deixe-me dizer uma coisa para vocês, queridos. Muitas vezes nós estamos persistindo em algumas situações e não identificando o problema certo que nós estamos enfrentando. E como que nós ficamos arrodeando, correndo de um lado para outro, tentando achar solução para alguma coisa que nós ainda nem sequer detectamos qual é verdadeiramente o problema. Então, se você quiser superar algum problema na sua vida, primeiro, identifique qual é o problema que você está vivenciando. Que foi? Está tendo dificuldade de se relacionar com a outra pessoa? Identifique esse problema. Alguém não está sendo atencioso ou dando a atenção que outrora você tinha costume ou recebia? Quem sabe alguma coisa dentro da sua área do trabalho, onde as pessoas hoje parece que estão te olhando com outros olhos, e parece que alguém está querendo o seu lugar, onde você outrora vivenciava e trafegava com toda a segurança, mas me parece que agora alguém está de olho naquilo que é a sua colocação no seu trabalho. Qual é o problema que você está enfrentando? É um problema dentro da relação conjugal? É um problema dentro da relação filial? Qual é o tipo de problema que você está presenciando e você ainda tenta detectar, tenta encontrar a raiz desse problema, como ele aconteceu, como ele está sendo realmente mostrado para você? Porque muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos resolver muitos dos nossos problemas, é porque nós não conseguimos detectar qual é o problema real. Por que fulano hoje está tão áspero comigo? Por que fulana está tão indiferente? O que está acontecendo com o meu filho, que outrora ele me ouvia e agora ele me responde prontamente? Ele não pensa mais nas palavras que digo para ele. Qual é o problema que eles estão vivenciando? Qual é a situação que eles estão sentindo no coração? O que está acontecendo conosco? E às vezes, irmãos, nós estamos tentando flutuar dentro de coisas imaginárias, mas não detectando
ouvindo, sentindo o coração, ouvindo as palavras que aquela pessoa talvez possa nos dizer: olha, o que eu estou sentindo é isso, o que está acontecendo na minha alma é isso, eu estou vivenciando um momento que eu nunca imaginei na minha vida, e não sei como lidar com esse tipo de problema, e o problema é esse daqui, ele supera todas as expectativas que eu tinha de vida, eu não sei como lidar com essa situação. Maria nos traz um ensinamento profundo. Identifica qual é o seu problema. Primeiro, qual é o seu problema? Qual é o problema que está acontecendo que você não está querendo identificar? É insegurança? É medo? O que está causando essa insegurança? O que está causando esse medo? É instabilidade? O que está provocando tanta ansiedade no seu coração que você está assustado quanto ao futuro? Você está preocupado qual vai ser ou como vai ser o futuro do seu filho, da sua família? Como é que você realmente tem compreendido aquilo que vem a ser o problema que está causando uma dificuldade no relacionamento da sua família, com seus filhos, com o cônjuge? O que é que está acontecendo realmente? Porque se ele não for detectado, se ele não for enxergado, nós iremos perder muito tempo com o problema. E às vezes nós não vamos entender porque a aspereza, porque a pessoa que outrora era tão gentil, tão delicado, tão amoroso, tão cordato, quando menos espera, já não tem mais esse tipo de sentimento presente no seu coração. Identifica qual é o problema. Procura saber qual é o problema. O que está acontecendo com você? Por que tanta insegurança? Outrora você era uma pessoa tão confiante, enfrentava todos os obstáculos da vida, e agora você fica com medo de qualquer coisa. Às vezes até um vento que passa de lado, você se assusta, até com uma folha que cai, você salta do lado pensando que o mundo está se acabando. O que é que está acontecendo com você? Você já enxergou realmente qual é o tipo de problema que está acontecendo? Por que as pessoas se fecham no casulo? Por que as pessoas se fecham no mundo, se isolam? O que está acontecendo? Você consegue enxergar isso? Ah, é por causa da personalidade dele. Mas antes ele não era assim. Antes ele não tinha esse tipo de procedimento. Por que agora ele se manifesta assim? O que está acontecendo? Então eu sugiro para vocês, à luz desse texto, nessa orientação daquela mulher tão sensível, identifica qual é o problema, porque quando você identificá-lo, você irá na raiz, você não vai perder, tá certo, nem gastar suas energias com coisas que não é aquele problema. Você vai canalizar todo o seu potencial, o seu raciocínio, todo o seu intelecto para aquele momento e para aquela situação. Então isso vai lhe dar uma chance para você poder realmente ter êxito em coisas que você deseja na vida. Mas veja o verso de número 3. Diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: não tem mais vinho. Deixe-me dizer uma coisa para você. Se tem algo que nós precisamos também aprender aqui, é que todas as vezes que nós estivermos ou nos apresentarmos diante de Cristo, diante de Deus, nós não temos de forma nenhuma de ocultar dele qual é o problema. Nós mascaramos demais, irmãos. Nós estamos mascarando demais. E não só mascaramos para Cristo, mascaramos para os nossos irmãos, mascaramos para o nosso ser amado, seja a esposa, ou seja o esposo, ou os filhos para com os pais. Nós mascaramos demais, nós estamos nos enchendo de um tipo de vida que não é essa a proposta divina para aqueles que realmente têm o Espírito Santo. Identifique que aquela mulher chegou e disse bem assim: eu quero que você entenda, Jesus, que eu estou com um problema, e eu acredito que tu precisa saber qual é o meu problema. Guarda isso no seu coração. Aprenda
a abrir o seu coração verdadeiramente para aquele que ama você. Aprenda a abrir o seu coração para aquele que ama você. Mas não só isso. Aprenda a abrir o seu coração para aquela pessoa que pode te ajudar. Porque se tem algo que aquela mulher quer nos ensinar, é que se tem alguém nessa vida que pode nos ajudar, é quando nós nos apresentamos e apresentamos o problema para aquele que realmente pode resolver os problemas. Uma lição para nós: às vezes nós falamos demais, e falamos demais para pessoas que não conhecem nem sabem como nos ajudar, e muitas vezes nos causa mais embaraço. Nós precisamos aprender que quando temos problemas, temos que identificá-lo, mas temos que ir à pessoa certa, que é capaz de nos ajudar a solucionar esse tipo de problema que nós estamos enfrentando. Guarda isso no seu coração, meu irmão. Se você estiver passando por alguma luta, alguma dificuldade, por mais desesperado que você esteja, por mais angustiado que você esteja, não para numa parada de ônibus e começa a abrir um coração para um desconhecido, que você não sabe nem quem ele é, nem sabe se ele é apto, ele está pronto para poder te ajudar. A mãe de Jesus Cristo nos ensina que nós precisamos abrir o nosso coração para aquele que é capaz de resolver os problemas do nosso coração. Os irmãos entenderam isso? Você pode dizer amém? Eu creio, meu querido, que se tem algo que nós precisamos, não é só identificar o problema, mas é saber com quem nós podemos compartilhar os problemas que nós estamos vivenciando. E aí uma outra lição para nós, é que aquela mulher, ela tinha uma segurança tão grande na pessoa do seu filho, que ela foi capaz de se aproximar dele e dizer para ele algo que estava perturbando não só o seu coração, mas o coração de muitas pessoas naquele ambiente, porque tinha faltado o vinho e não tinha ninguém capaz de resolver aquele problema. É como que se alguém tenha tentado de todas as formas, ou corrido para todos os lados, ou por todas as fontes, ou por todos os santos, ou acendido vela para todos os deuses, buscando encontrar a solução para o seu problema, e não encontrou, e de repente alguém chega e diz: você já procurou o Senhor Jesus Cristo? Você já foi à fonte da vida? Você já foi aquele que é capaz de realmente mostrar qual é e como você pode superar esse tipo de dificuldade? É isso que aquela mulher está nos ensinando. Filho, filha, vai à fonte correta. Vai à fonte correta. Diz para alguém que está do seu lado: meu irmão, minha irmã, quando você tiver problema, vá à fonte correta. Porque se você não for à fonte correta, você não terá resolução de problemas, mas ao contrário, você terá mais problemas. Mais problemas, irmãos. E por incrível que pareça, nesse texto nós devemos levar em consideração que não basta levar os problemas a Jesus. É preciso também aprender uma outra lição. Diz no verso de número 5 desse texto, e eu queria que você visse a palavra, diz assim: sua mãe disse aos serviçais, isso era a mãe de Jesus conversando com aqueles homens que estavam servindo, disse assim: façam tudo o que ele lhes mandar. Eu queria que a igreja pudesse recitar essa parte comigo. Vamos lá? Faça tudo o que ele lhes mandar. Diz alguém agora, para alguém que está do seu lado, olha: faça tudo o que ele lhes mandar.
Irmãos, por favor, nós estamos nos mantendo nos mesmos problemas, com as mesmas dificuldades, com as mesmas crises, porque nós não estamos querendo ouvir o que o Senhor Jesus Cristo está nos mandando fazer. E aquela mulher chegou e disse: por favor, vocês querem que alguma coisa mude nessa situação? Todos provavelmente tenham dito: claro que nós queremos. Então, por favor, façam tudo o que esse homem mandar. Façam tudo o que ele mandar. E aí eu queria que você pudesse ver o que está escrito no versos 7 e 8 desse texto. Diz a palavra do Senhor: disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água e os encha até a borda. Irmãos, por favor, Jesus Cristo olha para aqueles homens e diz o seguinte: a mulher ali, a minha mãe mandou que vocês me obedecessem, não foi? Uma loucura aí para vocês. Pegue esse negócio aí, 80 litros, 120 litros, encha esse negócio com água. Deixe-me aqui dizer algo para vocês, tá bom? Se tem algo que nós precisamos entender, milagres, eles só acontecem quando nós aprendemos que obediência e fé precedem o milagre. Os irmãos compreendem? Obediência e fé, eles estão anterior ao milagre. Nós estamos querendo que Deus faça milagre em nossa vida, porém nós não obedecemos o que Cristo está querendo que a gente faça. Não haverá milagre. Precisamos ouvir o que Cristo está falando aos nossos corações, irmãos. Senão não haverá milagre. Não tem como algum milagre aconteça em qualquer área da nossa vida. Se o Senhor Jesus Cristo, Ele está pedindo de nós é que nós ouçamos Ele, mas aprendamos a obedecê-lo. Façam tudo o que Ele mandar. Que ensinamento maravilhoso que aquela mulher traz para nós. Façam tudo o que Ele mandar. E Ele chegou e disse: olha, eu quero que vocês encham os potes com água e encham até a tampa. Aí você pode dizer: mas meu problema não é falta de água, apesar de nós estarmos com falta de água. Quem tem problema com falta de água? Eu estou com problema com falta de água lá em casa, está chegando. Mas não é esse a questão do texto. O que aquelas pessoas precisavam aprender é obedecer. Porque antes do problema ser resolvido, algumas coisas precedem, irmãos. Aí você quer que o seu esposo ou o seu filho seja amoroso. O que é que precede? Você tem que primeiro ser amoroso. Você quer que o seu esposo seja amoroso com você, né? Você quer que a sua esposa seja amorosa com você. Então você tem que lembrar: antes de você exigir que ele seja amoroso, você precisa primeiro amá-lo. Vocês estão entendendo? É, querido, o milagre, ele precede algumas obediências de Deus. Nós às vezes queremos que algumas pessoas nos perdoem, mas nós esquecemos que existem coisas que precedem o perdão. Primeiro você precisa perdoar. É assim que a Bíblia nos orienta. Se você perdoar, você também será perdoado. Se você amar, você também será amado. Isso, irmãos, são questões básicas numa relação de fé e obediência. Não tem como você esperar que alguém seja gentil com você se você é rude. Você não pode esperar que aquela pessoa confie em você se você é um caloteiro, se você apronta.
Se você é uma pessoa, tá certo, que só anda armando coisas, e a pessoa fica desconfiado, tem que olhar em alguma coisa, seja na carteira, seja no celular, para ver se alguma coisa não está faltando. Irmãos, nós temos que entender que existem orientações divinas para que o milagre aconteça. É necessário que nós aprendamos o que Cristo está dizendo. Para de se comportar desse jeito. Porque se você se comportar desconfiando, alguém vai viver a vida inteira desconfiando de você. Se você se comporta sendo julgador, não perdoa ninguém, então você nunca terá como usufruir do perdão das pessoas, nem tampouco do perdão divino. Não basta apenas você levar os problemas a Jesus. É preciso você aprender a obedecê-lo. Faça o que ele mandou. Que foi? Ele pediu para você parar de mentir? Então pare de mentir. Que foi? Ele pediu para você ser um bom esposo? Então seja um bom esposo. Não, ela é que tem que ser uma boa esposa. Ele pediu primeiro que você fosse um bom esposo. Porque a relação primeiro é o que precede o milagre. E se o milagre quer que aconteça, primeiro você tem que obedecer aquilo que Deus em Cristo Jesus está pedindo para acontecer primeiro em você. Porque se Deus não faz o milagre em você, milagre nenhum acontecerá nos outros. Os irmãos estão entendendo, irmão? Se você não se deixar ser um milagre de Deus, nenhum milagre acontecerá na vida daqueles que vocês estão esperando que algum milagre aconteça. É isso que o Senhor Jesus Cristo está tentando mostrar-nos através de um ensinamento, de uma festividade, de uma comemoração, aonde aquelas pessoas tinham um problema, e Jesus Cristo observou que a mãe dele foi capaz de identificar primeiro o problema, e dizer o problema qual era. Mestre, meu filho, o problema é esse. O problema é esse. E não só identificou. Quando identificou o problema, foi a pessoa certa. Foi a Jesus. Foi a ele e disse: meu Jesus, meu filho, é esse o problema. Então, filho, minha irmã, meu irmão, vê o que você diz e para quem você diz o que você está dizendo. Pensa um pouco. Porque muito dos seus problemas é porque às vezes você não foi a pessoa certa. Tenha sabedoria do alto. Em que aquela pessoa pode te ajudar? Qual é o preparo que ela tem? O que é que ela entende daquele assunto? Ah, ela vai orar. Sim, tudo bem, querido, mas você também pode orar. O que foi, querido? Quem disse que a sua oração é menos poderosa do que aquele que você pediu que orasse? O que nós precisamos, irmãos, é aprender a levar os nossos problemas para a pessoa certa. Porque se não fizermos, nós vamos entrar em crise e termos mais problemas e gerarmos mais problemas. Mas não só isso. Aprender que se nós queremos que um milagre aconteça, duas coisas precedem um milagre: fé e obediência. Se não obedece o que Cristo manda, como você quer que alguma coisa mude? Se Deus diz: filha, o Espírito está dentro de você, cadê aqueles frutos dele? Filho, cadê o fruto? Cadê aqueles frutos do Espírito? E você chega e diz: não, mas você que precisava, está certo, do fruto do Espírito, eu não preciso. Claro que você precisa também, porque Jesus Cristo diz que você precisa. E não só isso, eu não sei se algumas vezes campeia na mente e no coração de vocês: ah, se fulano estivesse aqui ou fulano estivesse aqui para ouvir esse sermão. Eu disse: o Senhor Jesus Cristo não desejou, porque se desejasse, o Senhor Jesus Cristo traria essas pessoas para ouvir esse sermão. Quem está hoje aqui para ouvir esse sermão é você. Então quem precisava dele era você. Porque se fosse diferente, Jesus Cristo
mandaria que ele viesse para ouvir essas orientações que tão sensivelmente a mãe do Senhor Jesus Cristo, antes de começar o ministério do filho dele, chegou e disse: olha, vocês quando estiverem passando por essas situações, enxerga qual é a dificuldade. Enxergou? Já sei. Vai lá, conversa com a pessoa certa, alguém que pode te ajudar. E se tem alguém que pode te ajudar, é o Senhor Jesus. Mas não só isso. Não só é importante você apresentar o problema a Ele, mas você precisa aprender que Ele exige de você algumas coisas para que algum milagre aconteça. Fé e obediência precedem sempre milagres. Gostaria de que nesta noite nós pudéssemos, pelo menos, lembrar da última lição que não é trazida pela mãe de Jesus, mas embutido nas coisas que aquela mãe dele fez, nós poderíamos agora aprender algo que Jesus faz. Veja o que está no verso de número 8. Diz assim: então lhes disse, isso é Jesus falando, agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram, obedeceram. Agora caminhem um pouco mais os seus olhos. Veja o que está escrito no verso de número 10. Diz assim a palavra: e disse, todos servem. Isso são aqueles que receberam o vinho e experimentaram o vinho. Aquele que estava dentro da cultura, acostumado a experimentar o vinho antes de ser distribuído para aqueles que estavam festejando. Diz, e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados já beberam o bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Guarde uma lição no seu coração nessa noite. Tem ainda coisas maravilhosas de Deus para a vida daqueles que correm para Ele, que buscam dEle, que confiam nele, que obedecem, porque coisas melhores dEle ainda há de vir sobre a sua vida. Porque se tem algo, irmãos, que é maravilhoso, é você entender que as coisas maravilhosas que você está vivenciando, ou talvez as lutas e as dificuldades que você tem presenciado, quando você corre para Deus, quando você busca o Senhor Jesus Cristo, Ele faz uma transformação e um milagre tão tremendo, que você vai ver de agora em diante como o negócio é bom. Como o negócio é maravilhoso. Agora é que é bom, meu irmão. Agora é que é bênção. Agora é que eu sei como viver, usufruindo das coisas melhores de Deus para mim. O meu desejo nessa noite é que nós nos acordemos como cristãos. Paremos de correr para tudo que é lugar e corramos para aquele que pode realmente nos ajudar, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. E que a sua fé seja contemplada, e aquilo que era invisível se torne visível, aquilo que era impossível se torne concreto para a glória de Deus Pai. Que nesta noite o seu coração possa ter aprendido e guardado que se existem algumas coisas que nós deveríamos aprender, o meu desejo é que o Espírito Santo tenha trazido para vocês e vocês possam guardá-lo como palavras eternas nessa noite. Que Ele vos abençoe hoje e eternamente. Amém.